Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Café com Leitura. E nesse Café com Leitura de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, muito importante para você ler nos dias atuais, chamado Rápido e Devagar, uma obra Financial Times, né, de Daniel Kahneman, que inclusive ganhou aí o Prêmio Nobel de Economia. Roda a vinheta, eu já volto para a gente fazer o resumo comentado desse livro aí para vocês. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, trazendo para vocês hoje esse livro super exemplar, vamos chamar assim, porque é um tema muito importante para nós que somos empresários ou para você que deseja ser aí um futuro empreendedor. O livro Rápido e Devagar, do autor Daniel Kahneman, faz aí um estudo sobre o funcionamento da mente humana nas tomadas de decisões que se originam no pensamento, né? Na nossa cabeça aí podem trazer problemas ou beneficiar as nossas vidas. Então, para nós, entender esse sistema de pensamentos é uma ferramenta poderosa para lidar com situações e acontecimentos e, principalmente, evitar que a nossa mente caia em armadilhas que possam prejudicar as nossas escolhas. Vamos falar sobre um pouquinho do livro aí. O Rápido e Devagar é um best-seller escrito pelo Daniel Kahneman e foi publicado em 2011. Não é um livro totalmente novo. Essa obra é ganhadora aí do prêmio de melhor livro pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 2012, um ano seguinte, e apresenta entendimentos do autor sobre julgamento e tomada de decisões, baseando-se nas descobertas dele no campo que tem a ver com psicologia. Um pouquinho rapidinho sobre Kahneman aí, ele nasceu em Tel Aviv, ele é considerado um dos maiores especialistas no ramo de economia comportamental. Inclusive, em 2002, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Com experiência na vida acadêmica, né, ele é professor e pesquisador israelense, formado e especializado em psicologia, e também tem formação em matemática. Para quem que eu indicaria esse livro? Eu indicaria para todas aquelas pessoas que desejam conhecer e entender como a sua mente funciona, para você não cair em ciladas e tirar o melhor proveito aí possível dos sistemas de pensamento, beneficiando-se em termos tanto financeiros quanto pessoais. Por exemplo, vendedores, especialistas em marketing, empresários e empreendedores vão ser muito atraídos pelo conteúdo desse livro para você aprender a trabalhar, principalmente com os efeitos de ancoragem quando você for fazer o seu marketing. Vai por mim, é muito legal esse livro. E quais são as ideias principais do livro? Vamos lá. Eu elenquei aqui 6 ideias principais. Primeiro, a mente opera por meio de 2 sistemas, né, chamados Sistema 1 e Sistema 2, que são acionados em diferentes momentos. Segundo, o sistema número 1 é automático, enquanto o Sistema 2 é um sistema controlado e analítico. 3. O Sistema 1 funciona como uma espécie de gatilho para o Sistema 2 e recorre a ele quando funciona com dificuldade. 4. O estado de tensão requer uma mobilização ampliada do Sistema 2. 5. Um estado de bom humor reduz o controle do Sistema 2, dando lugar à intuição e à criatividade do Sistema 1, mas também deixando uma pessoa menos vigilante e com mais chances de cometer erros lógicos. E, por último, as nossas conclusões podem ser influenciadas pelo efeito de ancoragem. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Quando existe aí a apresentação de um dado, mesmo que ele não seja informativo. Então vamos lá, vamos dar um overview aí no livro. O primeiro tema que ele traz no livro é a respeito desses 2 sistemas de julgamento e escolha. O autor, ele pega emprestado aí os termos Sistema 1 e Sistema 2 de outros psicólogos para nomear esses 2 sistemas de julgamento, escolha e pensamento, que permeiam a mente humana, das quais a gente vai falar aqui agora. Sistema 1 é o sistema que vive a monitorar tudo o que ocorre dentro e fora da nossa mente e gera análises dos vários aspectos de cada situação sem ter alguma intenção específica. Este sistema foi criado para fornecer análises contínuas dos problemas que devem ser resolvidos em prol da sobrevivência do nosso organismo. A sua operação é rápida e automática, ocorre um pouco ou nenhum esforço e sem que haja percepção de controle voluntário. Um exemplo da operação do Sistema 1
é o que ocorre quando a gente vê uma pessoa imediatamente, depois a gente nota que as suas feições físicas e entendemos as suas expressões. Ou seja, quando a gente tem essas primeiras impressões, estamos usando o sistema 1. Sentimentos como empatia também surgem do sistema 1. Ele dá origem às impressões e sensações que servem como fonte para as crenças, para as escolhas do sistema 2. Suas operações automáticas geram padrões de ideias bastante complexos. O autor exemplifica no livro outros momentos em que o sistema 1 da nossa cabeça, da nossa mente, entra em operação. Por exemplo, quando existe a detecção de qual objeto está mais longe, quando existe o aparecimento de um som repentino, a expressão feita ao olhar uma imagem desagradável, a percepção de hostilidade da voz de alguém, compreensão de sentenças simples. E agora vamos falar do sistema número 2. Este sistema tanto recebe quanto produz perguntas que ele mesmo busca responder, dirigindo a atenção para elas e procurando soluções para esses questionamentos na nossa memória. O sistema 2 entra em ação quando precisamos executar uma tarefa mental trabalhosa, como resolver uma conta, por exemplo. Suas operações costumam estar associadas à experiência subjetiva de atividade, escolha e principalmente concentração. Este segundo sistema tem crenças, faz escolhas, decide como a gente vai pensar e agir a respeito de determinado assunto, coisa ou situação. Ele é mais lento, né? Então ele constrói pensamentos em séries, ordenando aí de forma passo a passo o nosso pensamento. De acordo com o autor, em determinadas situações, o sistema 2 toma controle para si, por precisar dominar os impulsos do sistema 1. As suas operações exigem atenção e são descontinuadas quando a mesma é desviada. Em alguns outros exemplos dados pelo autor, de quando o sistema 2 é acionado, ele fala, por exemplo, concentração na voz de uma única pessoa em um ambiente cheio de barulho. Outro exemplo, procurar uma pessoa por uma pessoa com característica específica. E outro exemplo, identificação de um som surpreendente com a ajuda da memória. Outro fato que ele menciona, monitoramento, quando a gente vai fazer o monitoramento do próprio comportamento em meio a outras pessoas, quando a gente quer comparar o valor global de dois produtos, quando a gente vai verificar a validade de um argumento lógico ou de um argumento mais complexo. Esse é o primeiro tema. Sistema 1 e Sistema 2. Tema 2. O resultado da interação entre esses dois sistemas, 1 e 2. Ambos são explicados de formas separadas, mas não funcionam de forma isolada. Pelo contrário, um sistema alimenta o outro. As impressões e sentimentos gerados pelo sistema 1 podem ser endossados pelo sistema 2, construindo crenças e ações voluntárias. Além disso, o segundo sistema também é ativado quando ocorre algo que viola os padrões do sistema 1. Segundo o autor, o sistema 2 é requerido ainda ao surgir algo quando o qual o sistema 1 não dá conta de lidar. Nesse livro, ele revela que o primeiro sistema exerce maior influência sobre o segundo sistema quando este encontra-se ocupado, o que explicaria a dificuldade de resistir a um chocolate enquanto passa horas fazendo lições de matemática. Overview do tema 3. Ele chama de estratégia da substituição. A abordagem de heurística consiste na estratégia da substituição. Ela é apresentada pelo autor como uma estratégia empregada para resolver problemas com alta dificuldade. Para exemplificar como isso funciona, ele cita um outro livro chamado A Arte de Resolver Problemas, do autor George Polya. A referência aponta que se uma pessoa não consegue resolver certo problema, ela deve encontrar outro problema mais simples que dê conta de solucionar. Esse livro aqui, ele fala que acaba exemplificando, mostrando como a pergunta-alvo, o quanto você está feliz com a sua vida atualmente? Como essa pergunta pode ser respondida pela pergunta heurística, qual é o meu humor neste exato momento? Segundo o autor, transformar uma pergunta complexa em uma pergunta heurística fornece uma resposta pronta ao questionamento. Essa resposta pronta precisa, então, ser adaptada à resposta original. Isso é feito pela equiparação de intensidade do sistema 1, que pode gerar mais de uma resposta para o dilema. O sistema 2, por sua vez, tem duas opções: rejeitar a resposta proposta pelo sistema 1 e agregar novas informações e uma análise bem mais detalhada, ou simplesmente aceitar o que o sistema 1 acabou de falar.
Overview número 4. Ele chama de o efeito de ancoragem. Eu acho, pessoalmente, isso aqui muito inteligente, né? O efeito de ancoragem mostra que os julgamentos de uma pessoa são influenciados pela apresentação de um número, ainda que ele não seja informativo. Mas onde os sistemas de pensamento entram nisso? O livro, Rápido e Devagar, afirma que, enquanto no sistema 2 isso se dá através de um processo deliberado de ajuste, no sistema 1 isso ocorre por meio de uma manifestação automática. Um lado complicado do efeito de ancoragem é a possibilidade de tornar as pessoas mais propensas do que elas gostariam a aceitar determinadas sugestões. O exemplo é uma tática de marketing aplicada por um supermercado que colocou uma sopa em promoção. No dia que havia um cartão dizendo limite de 12 unidades por pessoa, os clientes compraram em média o dobro da quantia obtida de quando não havia limite estabelecido. Segundo o autor, o conselho dos psicólogos Adam Galinsky e Thomas Musweiler é focar a atenção e buscar na memória alguns argumentos contra a âncora. Dessa forma, a mente neutraliza pensamentos tendenciosos a esse efeito. Ou seja, se a gente ancorar o nosso marketing ou aquilo que a gente deseja passar de informação para alguém em outros pontos que a pessoa pense diferente, a gente tem a tendência de ter mais resultado. Tema número 5, o passado distorcido. Com o autor Nassim Taleb, Daniel, que escreveu esse livro, aprendeu que histórias distorcidas do passado podem moldar as visões do mundo e as expectativas para o futuro de uma pessoa, algo que ele chama aí de falácia narrativa. Essas falácias surgem inevitavelmente quando se tenta extrair sentido do mundo. O âmago da questão é que, ao acreditar que entende o passado, a pessoa conclui que é possível conhecer o futuro. O problema é que não se conhece o passado tão quanto a gente se imagina. Quando algo inesperado ocorre, ou seja, algo que a mente não previu, a visão de mundo é ajustada para acomodar a surpresa. Conforme explicado no livro, Rápido e Devagar, a adoção de uma nova visão de mundo faz com que a pessoa perca muito da sua capacidade de lembrar no que acreditava antes de mudar de ideia. A incapacidade de recordar as crenças do passado faz com que você subestime como foi surpreendido pelos acontecimentos de tempos atrás. Isso é chamado do efeito eu sempre soube ou de viés retrospectivo. Tema número 6, a ilusão cognitiva. Assim como o sistema 1 pode nos levar a cair em ilusões de ótica, ele também pode causar ilusões de pensamento. Essas ilusões cognitivas são difíceis de prevenir, visto que o sistema 1 opera automaticamente. O livro chama esse sistema de uma máquina de tirar conclusões precipitadas. Conclusões precipitadas são úteis quando tem grandes chances de estarem certas. Se no final poupam tempo e esforço, ou se as consequências de um erro eventual não forem muito significativas, legal, ele está funcionando bem. Já quando essas conclusões apressadas envolvem situações pouco familiares, em que há muita coisa importante em jogo e falta de tempo para obter as informações, elas apresentam um certo risco. Teoricamente, esses erros produzidos pelo primeiro sistema só seriam prevenidos por uma vigilância constante e diligente do sistema 2. Isso não é exatamente praticável, já que se traduziria em um questionamento constante do próprio pensamento. Isso sem notar que existem as decisões que precisam ser tomadas rapidamente, ao passo que o sistema 2 funciona de forma mais lenta. Por isso, a solução apresentada pelo autor nesse livro é aprender a perceber as situações em que erros são prováveis e se esforçar mais para evitar os grandes equívocos nas ocasiões importantes. Tema número 7. Escolhas. Junto com esse outro autor, pesquisador Amos Tversky, deve ser um tcheco, alguma coisa assim, o autor estudou as atitudes das pessoas em frente a opções de risco para responder a seguinte pergunta: quais regras governam as escolhas das pessoas entre diferentes apostas simples e coisas seguras? Vale ressaltar que o autor alerta que as consequências de uma escolha nunca estão certas. Mesmo as que parecem completamente seguras, carregam algum grau de incerteza. Em meio aos estudos, os dois, Tversky e Kahneman, autor do livro, elaboram a teoria da perspectiva. Com isso, eles puderam concluir que as pessoas tornam-se favoráveis ao risco quando todas as outras opções são ruins. No início de seus trabalhos sobre a teoria, a dupla entendeu
que as pessoas atribuem valores a ganhos e perdas mais do que a riquezas. Além do mais, os pesos de decisão que dão aos resultados diferem de várias probabilidades. No livro, ele relata que o cerne dessa teoria tem 3 características cognitivas. Elas exercem um papel crucial na análise dos resultados financeiros e são comuns a uma série de processos automáticos de percepção, juízo e emoção, vistas como operações do sistema 1. São elas: primeiro, a avaliação. Esta depende de um ponto de referência neutro. Em casos financeiros, este ponto costuma ser a situação atual, mas também pode ser o resultado esperado, como um aumento de salário ou um bônus no trabalho. Então ele fala: resultados que são melhores do que ponto de referência são ganhos. Abaixo do ponto de referência são perdas. Segundo, sensibilidade decrescente. A sua explicação parte do exemplo de que se acender uma luz fraca no escuro é impactante, acender uma luz fraca em um local já bem iluminado é insignificante. Finalmente, isso pode ser aplicado na diferença subjetiva que o mesmo valor de $100 pode ter para diferentes situações. E terceiro, aversão à perda. Ele diz que quando ganhos e perdas são comparados, as últimas têm um peso maior do que as primeiras. E aí, entre parênteses, organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma melhor chance de sobreviver e se reproduzir. Tema número 8, sobre o bem-estar. Após estudar as chamadas lembranças equivocadas, o autor passou a desconfiar que a satisfação geral com a vida seja uma medida confiável de bem-estar. Ele montou uma equipe composta por 3 psicólogos de diferentes especialidades e um economista, para desenvolver uma medida de bem-estar ou algo que ele chamou de experiencial. O escolhido foi o método de reconstrução do dia, que em inglês é DRM. O método consistia em chamar os participantes para uma sessão de 2 horas para contar detalhadamente sobre o dia anterior, separando-os em episódios. Após isso, essas pessoas respondiam perguntas sobre cada episódio. Os questionários aplicados incluíam medições de satisfação com a vida. No meio disso tudo, elas também classificavam a intensidade dos seus sentimentos. Uma das observações dos pesquisadores foi que a metade dos participantes passavam o dia todo sem viver um momento desagradável. Enquanto isso, uma expressiva minoria experimentou uma aflição emocional significativa durante parte do dia. Segundo o autor, isso pode ser devido a alguma enfermidade física ou mental, um temperamento infeliz ou os azares e tragédias pessoais nas suas vidas. Por fim, Kahneman conclui o livro Rápido e Devagar, afirmando que o humor de alguém, em dado momento, depende mais da situação presente em si do que dos fatores que influenciam a satisfação geral com determinado aspecto da sua vida. O foco da atenção também exerce um papel importante nesse sentido. Então, nesse livro ele ensina que o estado emocional de alguém é muito determinado pelo objeto da atenção que essa pessoa dá ao momento. Como é que você pode aplicar isso aí na sua vida? Todos esses conceitos que parecem ser teoria, quando você lê em detalhes, entende as sequências e faz analogias aí com diversas coisas, você começa a aplicar isso na sua vida. Primeiro, desconfie das intuições automáticas e das conclusões precipitadas que a sua mente vai te dar de repente para tudo que você imaginar. Para não ficar sugestivo às sugestões dos efeitos, de ancoragem do dia a dia, trabalhe a mente para buscar argumentos contra a âncora que você encontrar. Terceiro, desconfie das crenças que tem acerca do que ocorreu no seu passado, porque a maioria delas são crenças e não são verdades para o seu presente, muito menos para o seu futuro. Quarto, aprenda a notar os casos em que erros são prováveis e se esforce para evitar os grandes equívocos em momentos importantes. E por último, não confie em uma convicção muito subjetiva como indício de precisão sobre algo. Toda vez que você achar que algo está 100% certo, dá uma desconfiada, analise com mais detalhe a situação. E aí, gostou desse café com leitura? Eu sei, é um livro teoricamente difícil, às vezes até para muitas pessoas teórico, mas como eu disse, quando a gente começa a fazer algumas analogias e ancorar certas situações, principalmente eliminando as nossas crenças, olhando situações onde a gente tem dificuldade, aplicando essas âncoras e olhando o lado positivo das coisas e ancorando elementos positivos para a gente caminhar em prol do que a gente deseja,
na nossa vida, na nossa empresa, com os nossos colaboradores, marido, esposa, com filho, isso começa a funcionar e fazer muito mais sentido. Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu comentário, eu sempre respondo a todos eles. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva aí, tá ok? Fico por aqui. Este foi mais um Café com Leitura com o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Grande abraço, fico por aqui e até o próximo Café com Leitura. Tchau, tchau, pessoal.